Vamos falar de uma das maiores contradições do nosso tempo. De um lado, o continente africano, com uma riqueza natural, assim, imensa. Do outro, muitas comunidades que continuam enfrentando a pobreza. Parece uma história de bênção e maldição ao mesmo tempo, né? E é isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Olha só que interessante para a gente começar. O aparelho que está sendo usado para acompanhar essa análise, seja um celular, um tablet, um computador, com certeza tem cobalto na bateria. E o ponto é, de onde vem esse cobalto? Bom, cerca de 60% de todo o cobalto do mundo vem de um único lugar, a República Democrática do Congo. É um mineral, assim, fundamental para a nossa vida digital. E aí que entra a grande questão, né? Se a riqueza está literalmente ali, debaixo do solo, por que ela não se transforma em uma vida melhor para todo mundo da região? É um paradoxo, e um que tem raízes bem profundas na história. Para a gente começar a desembolar esse nó, tem um conceito que os economistas usam que é perfeito para descrever essa situação. É a ideia de que ter muitos recursos naturais pode ser ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. A bênção é óbvia, né? É todo o potencial de riqueza, de desenvolvimento. Mas e a maldição? A maldição é que muitas vezes essa mesma riqueza acaba virando combustível para conflitos, para mais desigualdade, para instabilidade. Em vez de ajudar a construir um país forte, acaba fazendo o contrário. Pois é, os economistas têm até um nome para isso: a maldição dos recursos. Basicamente, é quando a economia de um país gira quase que só em torno de tirar a matéria-prima da terra e mandar para fora. É o que chamam de extrativismo. O grande problema aí é que o valor é só extraído. Ele não fica, não é transformado em riqueza de verdade ali no local. Ok, mas por que esse modelo de só extrair as coisas continua tão forte? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A chave está na história colonial, que foi quem montou as bases dessas economias. Olha, essa linha do tempo aqui resume tudo de um jeito impressionante. A tal Conferência de Berlim, lá no fim do século XIX, a conversa ali não era sobre pessoas, era sobre recursos. As fronteiras da África foram desenhadas com régua numa mesa, pensando em quem ia ficar com o ouro, com a borracha, com o marfim. E o mais doido é que mesmo depois da independência, essa estrutura econômica, ela continuou praticamente a mesma. E esse é o legado físico concreto desse sistema. Pensa bem, as ferrovias, os portos, nada disso foi feito para conectar as pessoas, para ligar as cidades e criar um mercado ali dentro do continente. Não, elas foram construídas como se fossem funis gigantes, com uma única função: levar a riqueza para fora, o mais rápido possível. E claro que esse legado histórico tem consequências muito, mas muito reais hoje em dia. Então, vamos avançar um pouco para ver o preço que se paga por esses recursos hoje, tanto no bolso quanto no meio ambiente. Essa tabela dá uma boa ideia do cenário. A gente vê aqui petróleo na Nigéria, em Angola, dominado por gigantes como a Total Energies. Diamantes, África do Sul, Botsuana, com empresas como a Anglo-American na jogada. E claro, o cobalto na RDC. A riqueza é gigantesca, mas o controle, na maioria das vezes, está na mão de corporações de fora. E tem também um custo que não dá para ignorar de jeito nenhum: o custo ambiental. Essa busca incessante por recursos deixa cicatrizes profundas na terra. O material que a gente está analisando fala, por exemplo, dos derramamentos de petróleo no delta do Níger, que simplesmente arrasaram ecossistemas inteiros, ou da contaminação dos rios com mercúrio por causa da mineração de ouro. É um preço altíssimo. Aí vem a pergunta que não quer calar: para onde vai todo esse dinheiro? E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, um modelo em que os lucros vão embora, saem do país. E do outro, a realidade de muitas comunidades, que quase não veem a cor desse dinheiro nas suas escolas, nos seus hospitais, nas suas estradas. Mas atenção, porque essa não é só uma história de exploração e perda. Pelo contrário, é também uma história muito poderosa de resistência, de luta por mudança, uma luta que vem de dentro do próprio continente. E essa frase aqui muda totalmente a nossa perspectiva, né? Ela faz a gente lembrar que o recurso mais valioso de todos não é o mineral que está debaixo da terra, é humano. A verdadeira riqueza, no fim das contas, são as pessoas. E essa resiliência não é algo passivo, de jeito nenhum. Ela é muito ativa. São movimentos das próprias comunidades se organizando, exigindo um lugar na mesa de decisão. São ONGs investigando contratos, mostrando para o mundo os acordos injustos. São cidadãos comuns indo para a justiça processar empresas por danos ambientais e ganhando batalhas importantes. É, na prática, uma luta pela soberania sobre o que é seu por direito. E o mais importante é entender que a tal maldição dos recursos
não é um destino. Não é inevitável. Olha só esses dois caminhos para o mesmo recurso, o diamante. A gente conhece a história terrível dos diamantes de sangue em lugares como Serra Leoa, onde a riqueza financiou a guerra. Mas existe o exemplo de Botsuana. Eles pegaram o dinheiro dos diamantes e reinvestiram tudo em educação, em saúde e infraestrutura, transformaram o país numa das economias mais estáveis e prósperas do continente. Ou seja, é possível fazer diferente. Então, o exemplo de Botsuana prova que um outro futuro é possível, sim. A pergunta é, como outros países podem seguir esse mesmo caminho? É isso que a gente vai ver agora na nossa parte final. Os desafios, mas também as soluções para construir esse novo futuro. O material que a gente analisou aponta para um caminho com 3 passos bem claros, mas claro, cada um tem seus desafios. Primeiro passo, fortalecer a governança. Isso não é só criar lei contra a corrupção, não. É ter instituições fortes de verdade, que saibam negociar bons contratos e, principalmente, fiscalizar se eles estão sendo cumpridos. Segundo, processar os recursos localmente. O que isso quer dizer? Em vez de só vender o minério bruto, a ideia é construir refinarias, fábricas, agregar valor ali mesmo. Isso gera empregos melhores e segura muito mais riqueza dentro do país. E, por fim, o terceiro passo, que talvez seja a base de tudo, investir em educação. É daí que vai sair a mão de obra qualificada para essas novas indústrias e os líderes que vão saber governar tudo isso com inteligência. No fundo, a grande virada de chave é essa aqui. Deixar de ser uma economia que só tira as coisas do chão para se tornar uma economia que cria, que inova, que constrói em cima da própria riqueza, tanto a riqueza natural quanto, e principalmente, a riqueza humana. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. E se a gente virasse a história de cabeça para baixo? E se o foco deixasse de ser o que está debaixo do solo e passasse a ser as pessoas? Talvez essa seja a verdadeira chave. Não só para quebrar a maldição, mas para finalmente transformar toda a imensa riqueza da África numa bênção de verdade. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.